humanos e cristãos. Apresentam, acima de tudo, um espírito imbatível e vivem constantemente sujeito a transformações políticas que nem sempre levam o melhor, pois é sempre dependente de partido, cujos governantes, em sua maioria, nem ao menos analisam sua capacidade de trabalho ou sua honestidade esmerada. Simplesmente fazem uma pergunta: ele votou ou não no meu partido? Se a resposta for a negativa, não existe outra alternativa a não ser expurgá-lo do quadro de funcionários municipais, cuja legislação assegura ao governante tomar essa medida. Não importa ao governante se ele tem ou não 10 ou 15 filhos. Para ele, não interessa sua condição de vida. O importante é que ele tem algo que vale muito mais, que é o próprio voto, pois é este voto que vai decidir sua situação futura. Infelizmente, ainda existe neste país comportamentos mesquinhos como estes que não deviam ter guarida, mas que é, sem dúvida, uma das armas mais poderosas para que os governos municipais retirem do rosto a máscara e escondam a verdade. E não se lembrem que, independente de partido, o servidor municipal também tem a liberdade de pensamento e tem corpo e fome como todos os outros humanos desta terra. Boa noite, meu querido Luiz Alexandrino, senhor Antônio Justino, José de Azevedo, e eu quero neste momento passar o microfone da cultura para que o senhor Luiz Alexandrino dê o seu boa noite a todos os ouvintes desta emissora. Ouvintes da Rádio Cultura, estou aqui mais uma vez, desta feita, no programa Paulo Freire, atendendo o seu convite. E aqui me coloco à inteira disposição do senhor Paulo Freire e como também do ouvinte desta emissora, para, dentro do possível, responder às perguntas que me foram feitas. Senhores ouvintes, qualquer pergunta que queira ser direcionada à cultura através da utilização do telefone deve-se discar 271-1798. 271-1798. Bem, senhor Luiz Alexandrino, nós estamos aqui, isto não é propriamente uma entrevista, isso vai ser mais um bate-papo. Nós vamos conversar aqui, porque na semana passada esteve aqui conosco no nosso programa o senhor Tarcísio Marcelo, o prefeito constitucional de Belém. E eu achei que, diante da entrevista dada por ele, diante do bate-papo que nós tivemos, achei necessário que também viesse a sua pessoa a esse programa, para que aqui a gente pudesse ouvir também a sua pessoa, haja vista que, de certa forma, houve algumas coisas que ficaram muito ligadas à administração anterior. Razão porque a sua presença é por demais importante. Eu queria só pedir ao senhor Luiz Alexandrino que me fizesse uma referência, não sei se ele tomou conhecimento, a uma reportagem publicada pelo jornal O Correio, salvo engano, o Correio da Paraíba, o Correio da Paraíba, exato, salvo engano, o Correio da Paraíba, uma reportagem comunicando a todos os leitores do Correio, a toda a Paraíba, inclusive ao governo Wilson Braga, do senhor prefeito municipal de Belém, o qual fazia ver o seu trabalho esmerado à frente da edilidade belenense nos 54 dias de seu governo, a respeito daqueles que inclusive falou 774 metros de calçamento, construção de galerias, aquela coisa toda. Eu queria, o senhor, como ex-prefeito, parece que falou também de um matadouro, de uma delegacia, sei lá, um negócio parecido com isso. Eu queria que o senhor, como ex-prefeito de lá, me desse o que é que o senhor acha desses 54 dias de governo, já vista a grande quantidade de obras, de realizações feitas pelo prefeito já em evidência no município de Belém, senhor Tarcísio Marcelo. O que é que o senhor acha desses 54 dias de governo, publicado no jornal Correio da Paraíba? Uma palavra. Paulo, tomando conhecimento através deste jornal, um jornal de prestígio na Paraíba, e uma das folhas tem uma matéria paga pelo prefeito de Belém. E tomando conhecimento dias depois da sua publicação, eu não gostaria jamais de ter um mínimo de preocupação com a sua administração.
pois aquilo que para mim não vale pouco ou não vale nada, para mim não tem nenhum significado. Mas, como de qualquer forma, está envolvendo aqui alguma coisa de verdade, pois as coisas que eu vou mencionar aqui, eu vou provar com o povo de Belém e aqueles que lá passam, que não existe de verdade as afirmativas daquele moço que está na prefeitura. Então, diz ele aqui, estamos firmes ao lado do governador Wilson Braga. Durante a campanha política, o povo de Belém atendeu o seu chamado, do candidato Wilson Braga. Firme e decidido, todos nós lutamos pelo bem da Paraíba. Agora aqui estamos, mais do que nunca, dispostos a enfrentar a batalha do desenvolvimento paraibano, saudando com entusiasmo o governador Wilson Braga. Mas abaixo ele diz, o nosso governo, inteiramente voltado para a agricultura, espera o apoio do governo do Estado na realização do seu plano de ação, recuperação de casas populares de pessoas carentes pelo sistema mutirão, aquisição de um trator agrícola, distribuição de 800 enxadas, construção de 15 novas escolas. Olha aí, belenense, 15 novas escolas, duplicação do número de alunos matriculados, esgotos pluviais e sanitários, recuperação do prédio da prefeitura, construção de mais de 672 metros quadrados de calçamento, construção do prédio da delegacia e cadeia pública, construção de um curral para o feira do gado. Foram obras realizadas em 54 dias. Mas, meu querido Paulo Freire e ouvinte da Rádio Cultura de Belém e aqueles que nos conhecem, isso é só na imaginação de um moço despreparado para administrar o município. Despreparado eu digo por quê? Ele jamais construiu essas 15 novas escolas. Não é verdade. Eu desafio que ele prove a qualquer uma pessoa, que seja ela de Belém ou que seja dos municípios vizinhos, aonde ele construiu uma só escola. E por que mentir através do jornal para merecer, talvez tentando ludibriar a boa-fé do governador, que eu acredito que será um governador sério? Eu conheço o governador Wilson Braga. Para quê? Para obter prestígio? Para que esse prestígio? Para continuar tentando enganar o povo. As escolas ele não construiu. Ele faltou com a verdade, pois não existe nenhuma. O que eu conheço é que ele nomeou 15 cabos eleitorais para ensinar, ocupando os espaços já construídos, já existentes no município de Belém. Mas não tem uma só escola. Por exemplo, em Rua Nova, tem um grupo construído pela nossa administração, que damos o nome de Cláudio Cantalício Viana, uma homenagem ao proprietário daquela terra, que a maior parte de Rua Nova está dentro da propriedade de Cláudio Viana, hoje dos seus filhos, do seu filho especialmente, o doutor Sávio de Melo Viana. Então, lamentavelmente, foi retirado aquele nome, foi passado a cal, para hoje ele ter a coragem, a audácia de dizer que construiu 15 novas escolas no município de Belém. Não é verdade. Como também não é verdade que ele tenha construído um só metro de esgoto pluvial e sanitário, como ele diz no jornal. Não é verdade, belenense. Não é verdade, povo que ouve a Rádio Cultura nesta oportunidade. Esse programa tão ouvido que é o programa Paulo Freire. Isto não é verdade. Ele está faltando com a verdade, está mentindo perante a imprensa, perante a opinião pública. Construção de calçamento na rua Feliciano Pedrosa, 672 metros. Pois eu não me digo, mas calçamento já existia. Apenas abateu o calçamento com o passar dos anos. Foi apenas uma reconstrução, ou melhor, uma reposição de calçamento. Não significa construção, reposição de calçamento. Por isso, eu não concordo e lanço aqui o meu protesto para o povo de Belém comprovar as minhas veracidades, como também o povo que em Belém passar, e Belém que nos conhece de antes e de hoje. Como também a construção de uma cadeia pública. Mais uma mentira deslavada, podemos assim dizer. Pois ele ocupou apenas um matadouro público que nós construímos na tentativa de abater as reses para servir melhor, com higiene, com saúde, a família belenense. Mas, lamentavelmente, por perseguição política do então governador, que proibiu a ligação d'água e de luz naquele prédio construído na nossa administração. Como que o prédio fosse meu, mas ele apenas tomando a vingança contra mim, prejudicou a comunidade belenense, que não teve
os seus sonhos realizados, que era de comer a carne abatida no matadouro com mais higiene, com mais saúde. Então, de lá, veja o instinto e perversidade desse moço. Construiu uma cadeia pública no matadouro. Diz também que construiu um curral para o gado ferante. Ele apenas retirou o curral existente nesse matadouro para o outro local, atendendo aos seus afiliados políticos, aos seus eleitores, seus cabos eleitorais, transferiu este curral. Então não é verdade que ele tenha construído, apenas mudou de lugar uma obra que nós construímos e provamos através da opinião pública belenense. Outra mais belenense. Como ele diz, a recuperação de casas de pessoas carentes. Onde são essas casas? É só na imaginação dele. Ele realmente fez uma nota muito bonita para o jornal. Mas eu tenho certeza que o governador não vai ficar somente das informações facciosas, que não merece fé, de alguém com maus propósitos, tentando ludibriar a boa-fé de sua excelência, o governador. Faz uma nota dessa, paga um retrato do governador, tentando com isso se aproveitar, tentando conseguir prestígio para continuar massacrando o povo de Belém, e o mais eu vou mencionar. Eu quero, senhor Paulo Freire e ouvinte da Rádio Cultura, ter feito algumas colocações daquilo que está transcrito aqui nesse jornal. E lanço o meu protesto, como o povo de Belém, que conhece a nossa cidade, que viu a nossa administração, está vendo a de hoje, não vai acreditar em mentiras, porque não adianta se mentir, não adianta se querer tapar o sol com a peneira, porque o pensamento deste moço é eliminar as obras que ele construiu, já que não conseguiu me eliminar até hoje, mas eu sei de seus pensamentos, dos seus propósitos e dos seus arrumadinhos, pois os meus familiares e amigos já estão cientes disso, já estou bem informado, não conseguiram me eliminar. Tentam agora eliminar as obras que construímos com o dinheiro do povo, com zelo, com carinho, com amor, com dedicação, porque Belém merece muito mais do que eu fiz. E ainda tem a pouca coragem. Eu posso dizer que não é muita, não é pouca. O cinismo de dizer que Belém não pode ter uma rodoviária. E diz que a rodoviária está com defeito, está com rachadura e que vai abater. E que ela não tem condição de funcionar um terminal rodoviário. Mas por que, belenense? Porque, ouvinte da Rádio Cultura, quando ele deixa de funcionar a rodoviária, manda ocupar com os departamentos do governo do Estado. E outros, quer dizer, ele está procurando fazer o mal. Se essa rodoviária tivesse prestes a ruir, seria para eliminar este povo, esses funcionários do Estado e do município mesmo que possam ocupar outros departamentos? Esta é a interrogação que eu deixo. Aí está provado mais do que nunca o ódio, o mau propósito, a perversidade e o desinformado administrador que não sabe o que quer, senão seguir a orientação, a tradição de que Belém já foi vítima há muitos anos passados. Sr. Luiz Alexandrino, é do conhecimento da comunidade de Belém. Inclusive, no programa passado, quando o senhor Tarcísio esteve aqui, ele fez claro que um dos problemas da rodoviária era uma falta de autorização para funcionamento, salvo engano, do DNR ou do DER. O senhor, como o autor intelectual da obra, eu perguntaria, existe realmente essa ausência de autorização do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens? Paulo, eu até acredito que exista, porque o governo passado só não demoliu a rodoviária, só não impediu a sua construção porque não pôde, porque o município ainda tem alguma coisa de autonomia. Alguma coisa, não é muita coisa não. Mas o pensamento dele era eliminar, era achatar Belém, vendo que o seu município em Bananeiras não tem um terminal rodoviário do porto de Belém. Aquilo causava ciúme, um despeito, porque Belém estava tendo seu terminal rodoviário. E, por sinal, Belém merece o melhor, maior e mais bonito e mais perfeito, mas dentro das nossas economias, dentro do recurso limitado, porque houve sempre uma perseguição ao nosso governo, à nossa administração municipal. Fizemos com recurso limitado do município, dinheiro só do município, não foi dinheiro adquirido com convênio,
conseguido pendurado no paletó de deputados, não. Foi o dinheiro do povo belenense. E está lá a obra. E eu disse em outra oportunidade, num dos programas aqui nesta emissora, que eles, que perversos, iriam arrancar as placas das construções que fiz, mas não conseguiriam engolir os espaços físicos que construímos. Porque lá está o terminal rodoviário. Quando ele vem aqui afirmar que de Belém apenas parte 2 ônibus, e que um rádio ouvinte telefonando para aqui, discordando que Belém tem um terminal rodoviário e que poderia ser aproveitado no seu funcionamento, ele voltava a alegar que nós saía 2, mas trafegava 12 ônibus diariamente. Eu quero afirmar aqui, belenense e ouvinte da Rádio Cultura, Belém tem um tráfego de 36 ônibus diariamente, 18 indo e 18 voltando. São 36 ônibus que trafegam no terminal rodoviário de Belém. Mas, infelizmente, pelo ódio mesquinho de um perverso que não quer ver o progresso, não quer que o povo enxergue e reconheça o nosso trabalho, como que eu tenho alguma coisa a cobrar por isso. Eu não quero cobrar nada por isso, belenense. Eu ganhei para fazer isso. Eu trabalhei porque tenho um dever e sou filho de Belém. E já que recebi a confiança dos belenenses, eu tinha um dever a cumprir, era lutar com dinamismo, com coragem e com amor. E por isso construímos não só o terminal rodoviário, hoje prejudicado, mas outras obras que eu deixo de mencionar aqui porque o povo de Belém já conhece. Senhor Luiz Alexandre, eu quero só alertar que Vossa Senhoria está utilizando de um direito que lhe assiste pela lei de imprensa, que é o direito à resposta. E eu quero mais fazer as colocações do que foi dito pelo prefeito constitucional, senhor Tarcísio Marcelo, neste programa, no qual ele fazia ver determinados pontos de sua administração, determinados pontos que por ele considerados falhos. E para que o povo de Belém faça o seu julgamento necessário, se faz a sua presença também neste programa. Haja vista também o direito que lhe assiste de responder a determinadas acusações que porventura lhe foram feitas. Eu lhe perguntaria, no programa passado, o senhor Tarcísio Marcelo, ele disse que encontrou a Prefeitura Municipal de Belém com um déficit de mais de 2 milhões de cruzeiros. E em cofre, parece, salvo engano, apenas 620 cruzeiros. Eu queria que o senhor desse uma resposta, ou poderia até ratificar ou retificar o que foi dito pelo senhor Tarcísio Marcelo. Paulo, eu vi a entrevista daquele moço. Eu acho que ele é capaz de dizer muito mais do que isso. Pela sua pequenez, pela falta de formação, pela sua falta de reconhecimento e de responsabilidade, porque através dos microfones de uma emissora tão importante, de um programa tão sério como esse seu, não se deve mentir. E ele mentiu. Mentiu, e eu posso dizer. Posso dizer até o débito que deixei e mencionar os nomes. O débito chegou a ser 1.865.000 cruzeiros. Quando ele disse aqui que foi mais de 2 milhões e 500. 1.865.000 cruzeiros. Por que, Paulo, ficamos com esse débito? Porque à frente do governo do Estado é do conhecimento de todos os belenenses, daqueles que não ouvem, mas que alguém ainda possa assinuar, do descalabro administrativo que esse Estado vem sofrendo e que levou a Paraíba à bancarrota e com isso prejudicando os municípios, pois o nosso município de Belém ficou prejudicado com 2 parcelas do ICM do mês de dezembro e 2 parcelas do ICM do mês de janeiro da nossa administração. Os maiores credores é a CAGEPA, SAELPA e TELPA.
são os maiores credores. Eu deixei de pagar esses 3. Mesmo que existisse o dinheiro em posse, eu deixaria de pagar também. Eu pagaria a outras pessoas ou compraria alguma coisa à prefeitura, mas não pagaria o governo jamais, que estava deixando de cumprir com as suas obrigações com o município, como deixou com o funcionalismo. Deixou o funcionalismo jogado aí na sarjeta, na miséria, sem receber os seus salários, levando as suas famílias a sofrer as consequências. Isso foi consequência de um governo desajustado que implantou-se na Paraíba e que prejudicou aos municípios e aos paraibanos. Eis aqui a verdade, Paulo, do débito existente. Eu não poderia pagar esse dinheiro, como eu já disse. E se existisse o dinheiro em posse, eu ainda deixaria de pagar. Eu compraria outro bem para a prefeitura, mas não pagaria o Estado que deixou de pagar ao município essas 4 parcelas do ICM. Esta é que é a verdade. Mas não quero dizer, Paulo, e ele não venha dizer que atrasou o funcionalismo ou que encontrou o funcionalismo municipal atrasado. Eu desafio a todos que trabalhou na nossa administração, todos aqueles que venderam, que foram credores na nossa administração, que tenha sofrido um atraso, um massacre nas suas contas, nos seus débitos, do débito da prefeitura para com os clientes. Eu desafio que tenha existido isso. Administrei 6 anos e zelei por este compromisso, pelas amizades, pelo reconhecimento, pelo caráter, por tudo aquilo que eu tenho recebido, tenho o dever de retribuir ao povo belenense. Sr. Luiz Alexandrino, ex-prefeito municipal de Belém, está aqui conosco nesse bate-papo. Eu queria, antes de um pequeno intervalo, fazer mais uma pergunta. A respeito de uns terrenos que foram doados em sua administração. Segundo o que nos consta, nos foi informado aqui pelo senhor Tarcísio Marcelo, que esses terrenos, eles estavam legalmente irregulares. Razão porque haveria de ser embargadas as execuções e, consequente, ser retomado aqueles terrenos que foram doados. Isto uma questão que deveria, acredito, ser decidido em juízo. Eu lhe pergunto, a administração anterior preocupou-se com a legalização desses terrenos ou fez o trabalho à revelia? Simplesmente achou que deveria fazer o loteamento e fazer o aforamento e aforar aqueles terrenos para quem bem quisesse entender. Eu pergunto, houve uma preocupação legal da administração anterior, na sua administração, senhor Luiz Alexandre? Paulo, ouvinte da Rádio Cultura, é bem verdade que quando a gente está terminando o mandato, o relógio corre contra nós. E me faltou a assessoria jurídica para que eu consultasse as medidas que devia tomar. Mas inicialmente quero dizer, Paulo, e ouvinte da Rádio Cultura, especialmente os belenenses, que eu não doei terreno a ninguém. Ele faltou com a verdade. Eu não doei. Apenas tinha autorização de 3 quadras autorizadas pela Câmara e as demais não estavam autorizadas. Eu fiz um aforamento e as pessoas despenderam na aquisição desse terreno. Todos eles pagaram o contrato à prefeitura e registraram em cartório. E é uma prova do nosso acerto, que este terreno continuarão rendendo para a prefeitura, pois as pessoas que adquiriram os lotes continuarão contribuindo para os cofres da prefeitura. Não foi uma doação. Ele foi tão contundente e infeliz nas suas afirmativas que disse que eu fiz um inventário com a minha família. Não é bem verdade, não. Muito mais que da minha família, eu doei à família dele. Agora, felizmente, eu não doei a ele. Eu não via razão por que doar um terreno a ele, para ele se magoar tanto assim. Ele disse que eu só dei os terrenos ricos. Mas eu reafirmo, eu não me arrependo porque não doei um terreno a ele. Porque não doei a ninguém. Eu apenas distribuí em forma de contrato e aforamento.
e essas pessoas que conseguiram contribuíram para a habilidade municipal. Não é verdade o que ele afirmou que eu tenha doado o terreno. Agora, ele disse aqui que eu só escolhi as pessoas ricas para doar terreno. Mais uma vez eu digo, não doei, distribuí. E as pessoas pagam e continuarão pagando seus tributos. Agora, belenense e ouvinte da Rádio Cultura. Um terminal rodoviário que não envergonha os belenenses. Poderia ser distribuído com pessoas carentes os terrenos nas mediações dessa rodoviária, nas proximidades dessa rodoviária, a pessoas carentes para construir choupanas de palha, casebre de taca? Responda, belenense, você que conhece o problema, para que o povo tome conhecimento da veracidade dos fatos, mas não esquecendo o carente. Eu classifiquei em 3 itens, 1, 2 e 3. Primeira classe, como ele chamou de rico, eu doei no terminal rodoviário. Não, doei não, distribuí no terminal rodoviário. Distribuí para a segunda, uma área que era disponível da prefeitura, lá no Tibó. Para os carentes, conforme ele falou, num terreno que desapropriamos, e a justiça mandou que nós emitíssemos na posse de 2 hectares, loteamento São Pedro, em direção ao cemitério São Pedro. E lá nós distribuímos com os carentes, os mais carentes. Mas o que fez esse perverso administrador de hoje? Esse Hitler que surgiu agora em Belém. Talvez um Herodes, talvez um Fidel Castro. Autoritário que chegou a dizer a alguns contribuintes na prefeitura que não aceitava a crítica de ninguém. Eu nunca vi tanto poder, mas se conforme, pobre administrador assim posso classificar. Toda autoridade é passiva da crítica. E por que você não merece crítica? Quem não erra? Como é que você ameaça um contribuinte no seu gabinete, quando você dizia de público, até as lágrimas caindo dos olhos, que ia abrir as portas da prefeitura para o povo? Que lá não usava ar-condicionado, e as portas seriam abertas? E o ar-condicionado que Luiz Alexandrino deixou, está servindo para quem? E o gabinete que você disse do jornal, na prefeitura que é restaurado, que Luiz Alexandrino construiu, para quem está servindo? Para sua fidalguia? Hoje, para falar com você, tem que pedir audiência no dia seguinte. E seus compromissos na praça pública? Você quer, pensando com a sua meninice, você vai conseguir tapear o povo, enganar o povo com a sua conversinha de manchete em jornais com matéria paga com dinheiro da prefeitura? Ou ocupando os potentes microfones das emissoras? Como você já fez de mais de uma, nesta emissora e em outra, sabendo que eu não tinha acesso, que lá eu não poderia ir e não daria a resposta a você como você merece? Mas aqui eu estou. E não vou agora me afastar um milímetro do protesto, daquilo que o povo de Belém está sendo espoliado, perseguido, marginalizado, quando você assumiu, proibiu com um decreto municipal a construção dos casebres desse povo carente, que hoje está prejuizado, sentindo, talvez, uma lembrança daquele que não foi o melhor, mas também não foi o pior, porque a nossa intenção era beneficiá-lo. E hoje prejudicado por você, pelos seus instintos perversos. Mas eu espero que ainda seja tempo de você entender. Mas ainda vou lhe mostrar uma coisa. Você vai ter que abrir mão daqueles terrenos que é do povo. Não é seu, não. A sua propriedade é no Grutão. As suas propriedades são aquelas tomadas com dinheiro da Sudene. O patrimônio de Belém pertence aos belenenses, ao povo, aos seus filhos, e não admite que surja agora um ditador. E por isto, Dr. Paulo, ouvinte da Rádio Cultura, eu não posso, de maneira nenhuma, concordar com pessoas que agem desta forma com o povo de Belém, que em parte daquele povo é um povo tão bom, tão ordeiro e tão amigo. Meu Deus, Velho Santos, um pequeno intervalo.
Programa Paulo Freire. Esse programa tem um prestígio comercial dos armazéns de ferragem em Rio Tinto, matriz em Rio Tinto ao largo do mercado. Filiais em Belém e Mamanguape. Tudo para material de construção pelo menor preço, inclusive cimento por 1.700 cruzeiros. Supermercado menor preço em Belém, a Rua Brasiliano Costa, e em Solânia, ao largo da Feira Central. Cerealista de Belém Limitada, em Belém, a Rua Feliciano Pedrosa. No Hiperlojão dos Móveis, a Praça João Pessoa, 52, Areia PB. O Hotel e Churrascaria Garota de Belém, agora com filial em Pirpirituba, servindo os pratos mais exóticos da região. E também uma culinária realmente internacional. Edaesol, Zenando de Oliveira Santos, construção de obras de arte limitada. Se você quer construir, não sabe quem dar a sua obra, é muito fácil. Procure a ESOL, construção de obras de arte, mão de obra em geral. A ESOL tem realmente profissionais competentes. É só telefonar para o fone 206 em Belém ou em Campina Grande para o fone 321-8036. Queremos mais uma vez mandar um abraço todo especial para os prefeitos de Areia, inclusive parabenizando pela sua administração, senhor Sebastião Gomes, para o prefeito de Itatuba, senhor Janilton Lacerda, para o prefeito de Ingá, Paulo Cândido, para o prefeito de Jacaraú, senhor Vigílio, que deve estar nos escutando neste momento, para a prefeita de Itacema, a senhora Denise, Caiçara, o senhor Pedro Alves, Araruna, dona Celeste. E vamos continuar com o nosso bate-papo com o ex-prefeito de Belém, o senhor Luiz Alexandrino. Senhor Luiz Alexandrino, no programa passado, perguntamos ao senhor prefeito atual, senhor Tarcísio Marcelo, a razão da existência daqueles carros em frente ao prédio construído por Vossa Senhoria, destinado ao terminal rodoviário. E ele nos diria que ali aqueles carros ficariam ali porque seriam mais fáceis, e já visto que estavam em fase de leilão, seriam mais fáceis para os interessados vir e observar. Mas na frente ele diria também que era para mostrar uma prova da administração anterior. E o seu pensamento particular, já visto que, como eu digo, o senhor tem o direito à resposta, assegurado pela lei da imprensa, eu lhe pergunto, a sua opinião, o que é que o senhor acha desse pensamento do senhor Tarcísio Marcelo, prefeito municipal de Belém, em se referir que aqueles carros ficariam ali como uma prova, como uma demonstração da sua administração, no caso? Paulo, está mais do que provado aí para aqueles que não são cegos e se enxergam em apalpar. Da perversidade dele, de querer desvirtuar a nossa administração, comprometer o terminal rodoviário com aquelas sucatas. Mas para mim, Paulo, eu estou de parabéns com aquilo. Não é verdade que ele tenha colocado aquilo com a intenção de mostrar aquilo ao público, porque aquilo se mostra aí em qualquer lugar. Não era aquele o lugar adequado. Mas também não me ofendi com aquilo, não. Aquilo é uma prova da minha responsabilidade, que até os restos de carros velhos, deixados pelos administradores passados, pelos meus antecessores, que posso enumerar todos os ferros velhos se encontravam no depósito da prefeitura. Uma prova de que eu não desviei nada em benefício próprio. Tudo que lá está, eu recebi, grande parte daquela, dos meus antecessores, de todos os partidos que passaram pela administração municipal de Belém. E outros que adquiri, como a Caravan, como uma caminhonete C10, que trabalhou até a segunda-feira, quando foi empossado na administração um outro prefeito. Até a segunda-feira esse carro rodou, mas na terça-feira ele passou a dizer ao povo e contratou essa caminhonete, dizendo que ela está emprestada. E foi aquilo que eu deixei para o povo ter conhecimento, aquilo puxado no meio da rua. Mas veja a perversidade. Esse carro trabalhou até a segunda-feira, o último dia da minha administração. E o carro está em ordem. Se é um carro velho, se um carro que tem ainda qualquer desgaste, é porque trabalhava, não estava para o uso, para a vaidade de um prefeito que tinha simplesmente a vaidade de se apresentar, de aparecer para um grupinho.
tinha um prefeito com a responsabilidade de trabalhar e prestar assistência ao povo. Eu vi um programa em outra emissora que ele disse que eu negava um carro para levar uma gestante e só levava uma gestante quando aparecia outro doente. Olha, talvez o doente seja ele, porque é um doente mental, que eu nunca aconteceu, desafio a ele, e a não ser alguns daqueles que se diz, quando se atirar pedra em alguém, bate na boca dele. Vocês entendem bem a linguagem do matuto. E talvez na imaginação deles tenha alguém que tenha coragem de cinicamente assegurar isso, mas que não é verdadeiras afirmações. Todas as pessoas, todas as mulheres especialmente que precisavam, não tinha hora do dia nem da noite. Na minha porta não se usava chave na fechadura. Eu provo com todos aqueles que a minha casa visitava. A chave eu retirei desde o dia que tomei posse na prefeitura. E só coloquei agora uma fechadura depois que saí da prefeitura. Porque prometi aos belenenses que nem fecharia as portas para o povo e nem colocaria tapete na minha porta para que o pobre não tivesse acesso da casa do prefeito que ele havia escolhido. Então não é verdadeira as afirmações. O que existe é um instinto de perversidade para mostrar aquilo, tentando nodar a nossa administração, como ele fez com as placas, que é do conhecimento do público, e a revolta de muita gente que não fala com medo das perseguições, dos atos arbitrários que ele começou usando a polícia. A polícia que tem uma tradição gloriosa na Paraíba, de manter a ordem e defender as famílias. Mas, lamentavelmente, ele começou coagindo pessoas, como coagiu o proprietário do armazém. Hoje, antes de eu estar aqui, Gomes Pedrosa, o rapaz comprou o armazém e apenas não tinha recebido a documentação. Estava transferindo a documentação para ele, ele o intimou a comparecer à prefeitura. O rapaz respondeu que não ia porque a documentação não estava em nome dele. Ele foi lá com a polícia, arbitrariamente, e mandou que fechasse o armazém, desmoralizando esse rapaz na presença de sua noiva e de todas as pessoas que ali se encontravam vendo aquele tumulto. Ele disse, mande que prenda esse elemento, tratando com palavras de baixo calão. Este é o procedimento desse desinformado, desse desajustado que hoje se diz o melhor prefeito, lançando suas propagandas no rádio e na imprensa, pagando matéria para endeusá-lo e dizer que é o melhor administrador. Mas a verdade é esta, belenense. Mas não só tem esse caso desse rapaz proprietário do armazém que teve suas portas fechadas 8 dias, não. Tem outros também. Tem o caso de Antônio Roseno. Tem diversos casos que ele disse que não aceita nem sequer a crítica de ninguém quando aumentou os tributos em mais de 1000%. Uma prova de que é um desajustado administrador, que não tem capacidade, é um despreparado. Está aí, porque quando se erra, e mais, ainda mandou anunciar um carro volante de propaganda em Belém, que o povo tinha que pagar 200 cruzeiros de taxa de lixo, cada pessoa residente em Belém, indistintamente, tinha que pagar 200 cruzeiros de taxa de lixo. Olha que absurdo, que aberração, belenense. Vocês nunca viram isso? Ainda bem que apareceu uma velhinha. Parou o carro de propaganda e disse, mas o outro prefeito não tinha isso não. E agora está dizendo, se não pagar até março, vai botar na justiça a casa da gente. Mas está aí a resposta do bonzinho, das bondades e a advertência que eu fiz. Quando estiver no inferno, não venha chamar por Jesus. Está aí a realidade, está aí o quadro de Belém. Senhor Luiz Alexandrino, no programa passado, quando nós perguntávamos o que o senhor Tarcísio Marcelo achava da administração anterior, ele diria nesse programa que achava que a administração anterior é uma administração centralizadora, só que centralizadora em benefício do administrador, ou seja, centralizadora para a consecução de recursos próprios pelo administrador. Eu não sei que tipo de colocação é essa, mas eu queria que o senhor, usando o direito que lhe assiste, desse uma resposta aos ouvintes da cultura. Eu posso dizer, Paulo, e ouvinte da Rádio Cultura, especialmente o belenense, todos sabem que eu sou de origem muito pobre, mas que não me envergonha dizer que sou pobre, não. Porque o nosso passado, da minha família, não nos envergonha no presente. Tudo que nós conseguimos é com trabalho, com esforço, com dedicação, com amor e com responsabilidade. Continuamos pobres. O que eu fiz foi com as minhas economias, pois eu já tinha uma mercearia, até 2 eu possuía em Belém, e às vezes mais de um carro velho para andar. Todos que me conhecem, de Belém ou de cidades circunvizinhas. Esta era a minha condição financeira.
Não era um abastado, mas um rapaz vindo do sul do país, onde trabalhei, e com a prática que adquiri lá, enfrentei o comércio em Belém. Não quero dizer que sou um bem-sucedido, mas fui sempre uma pessoa que lutei pela vida e até que consegui, por 2 vezes, me eleger vereador e, na terceira vez, eleito prefeito de minha terra. Quem me julgou foi o povo de Belém. Não foi os estrangeiros que não me conheciam, foi aqueles que me conheciam realmente, que sufragou meu nome por 3 vezes consecutivas, sem me dar nenhuma vez o dissabor de uma derrota. Graças a Deus. E aqueles que me sufragaram. Meu muito obrigado. Então, o que ele quis dizer? Que eu me apropriei do patrimônio público. Eu apenas fiz economia, porque sou de família simples, modesta, e continuamos modestos, como eu disse, como é a nossa casa. A casa que eu moro ainda pertence, não pertence agora, porque ele vendeu ao seu Euclide Olegário Cruz, o popular Minu. Vendeu agora em dezembro, esta casa era alugada. Eu pagava apenas 5.000 cruzeiros de aluguel. Em 3 meses agora, o rapaz que comprou, o novo proprietário, dispensou o aluguel desses 3 meses. Mas eu espero que ele volte, que foi para o Rio de Janeiro. Não me apropriei do patrimônio público, agora com as minhas economias, colocando um filho meu, que isso também não me envergonha, para trabalhar no carro do lixo, transportando o lixo do município. E Belém todos sabem disso. Talvez esses algozes criticassem quando eu botei meu filho, que eu era mau, porque coloquei um filho para transportar o lixo, trabalhando no carro do lixo. Mas se eu tivesse comprado um carro novo, entregasse a ele para desfilar pela rua, eles diriam o contrário. Diriam que eu estava me apropriando do dinheiro público para comprar um carro para meu filho passear. Mas está aí Belém que testemunha isso. Ele queira ou não queira, Belém viu isso, viu o nosso trabalho, a nossa dedicação, as nossas economias para conseguir um pequeno patrimônio que tenho hoje. Que eles dizem que eu sou o homem mais rico de Belém. Graças a Deus eu sou rico. Só não quero eles como meu vaqueiro, porque eu tenho cuidado daquilo que é meu. Zé dos Santos, uma musiquinha aí. Paulo Freire, um prestígio comercial dos armazéns de ferragens Rio Tinto, matriz em Rio Tinto ao Largo do Mercado, filiais em Belém e Mamanguape. Tudo para material de construção pelo menor preço. Do supermercado menor preço em Belém, a Rua Brasiliano Costa em Solânia, no Largo da Feira Central. Da Telharista de Belém Limitada em Belém, a Rua Feliciano Pedrosa. Do Hiper Lojão dos Móveis, a Praça João Pessoa 52 em Areia PB. Do Hotel e Churrascaria Garota de Belém. Que em Belém, no próximo sábado, a Churrascaria Garota de Belém estará realizando uma grande seresta. E agora, também temos em Pirituba a Churrascaria Garota, uma filial da Churrascaria Garota de Belém, fornecendo os pratos mais exóticos da região, uma culinária realmente internacional. Queremos mandar, e mais uma vez nesse programa, mas já vista os inúmeros comunicados que temos recebido, parabenizar a administração do nosso amigo Tião lá em Areia, que realmente é digna de elogios. Mas continuando com nossa entrevista, vamos aqui fazer uma outra pergunta ao senhor Luiz Alexandrino. Senhor Luiz Alexandrino, há um comentário, inclusive isso foi ventilado no programa passado, de que Vossa Senhoria não tem partido político, quer dizer, não tem definição partidária. Isso é verdade ou o que é que está havendo que há ponto de se imaginar tal coisa? É verdade que Vossa Senhoria não é afiliada a nenhum partido político, que não tem, assim, pensamento de filiação partidária agora? Eu queria que me respondesse. Paulo, realmente eu não sou filiado a nenhum partido. Muito embora, antes pertenci à extinta Arena, antes minha família pertencia ao DN e vem sempre sucedendo um partido. E, na última,
com essa extinção dos partidos, eu senti dificuldade para me filiar. Porque em Belém, eu até antes era vice-presidente do partido por várias vezes, reeleito vice-presidente do Diretório Municipal de Belém. E desta feita agora, com a extinção dos partidos e a criação dos novos, então organizaram o partido somente uma oligarquia. Eu, por exemplo, eu posso dizer os nomes aqui. Esse moço que está na prefeitura de Belém, pai, mãe, irmãos, são os membros do diretório. Na outra casa, pai, mãe, mulher, filho, irmãos, são os membros do diretório. Então formaram um diretório premeditadamente para nos deixar de fora desse partido. Mas não foi só a mim, não. Foi ao ex-prefeito, foi o ex-candidato, por exemplo, até o senhor Mário Barbosa, que foi um candidato que disputou comigo na sublegenda, ficou também marginalizado fora desse partido, não foi considerado, como foi o senhor Zé de Almeida, ex-prefeito, como foi o vice-prefeito Luiz Emiliano, meu amigo particular, vice-prefeito, também ficou marginalizado, como ficou o Antônio Justino da Costa, que era presidente da Câmara, e tantos outros formaram um partido, uma oligarquia, somente a família, como diz a linguagem popular, só a panelinha, para excluir aqueles que tinham voto, que tinham serviço prestado em Belém. Mas eles já sabiam o que estava para acontecer. Com essa exclusão, eles ficaram dono do diretório. E para dar uma legenda ao nosso candidato Zé de Almeida, foi preciso muita luta, muito trabalho para ele conseguir. Nós, dentro desse diretório, conseguimos uma legenda contra a vontade dele. Mas aí era a influência do então governador, que lutava por todos os meios para nos excluir do partido. Como ficou de fora do partido também o ex-prefeito Rodolfo Gomes Pedrosa, como ficou Amélio Carneiro, que eu venero, muito respeito a Amélio Carneiro, o imortal Amélio Carneiro, que ele partiu, mas ele continua vivo pelo seu espírito de lealdade, de trabalho, de dedicação à causa pública de Belém. Mas ficou a sua esposa, a digna vereadora Hiperneste Ramos Carneiro e seus filhos. Mas, com isso, obstaculando o nosso ingresso no partido. E eu exigi a dissolução do partido, o que não consegui. Alguns companheiros cederam e aceitaram as imposições dele. E, na reunião do diretório para escolher os candidatos, tivemos a maior dificuldade para conseguir uma legenda. Chegamos até a prejudicar amigos nossos que eram candidatos a vereador conosco, mas não tinha número de diretório para conceder a legenda, porque eles queriam só a legenda para eles, ou a maioria, ou quase a totalidade dos vereadores para eles. Nós ficamos com o mínimo, com dificuldade para lutar. E enfrentamos a luta. Mas eu sabia o que estava nos esperando. Esperando uma máquina governamental contra nós. Mandando tudo para Belém. Entregando a administração do Estado ao seu candidato. E muito dinheiro para comprar um mandato de prefeito em Belém. Não foi com trabalho, foi de mãos limpas e pé no chão, como nós conseguimos ser eleitos contra eles mesmos, que se juntaram a outros para nos derrotar. Foi com dinheiro e muita coisa. Foi voto a peso de ouro para comprar a consciência dos belenenses, porque todos sabem, até você que não está gostando de que eu diga isso, que eles não tinham voto para eleger um vereador. Mas foram crescendo. Foi pela bondade? Foi pelos milagres que eles operaram em Belém? Foi não. Foi pelo dinheiro que botou no seu bolso. Foi pelo dinheiro do Estado que chegou. Foi pelas vantagens que chegaram para vocês e vocês não fizeram outra coisa. Se venderam e hoje são obrigados a aceitar as imposições, as falcatruas deste pobre administrador. Senhor Luiz Alexandrino, uma outra pergunta. Não sei se é de público, e não sei se Vossa Senhoria tem conhecimento, mas, salvo engano, foi solicitada uma auditoria do tribunal à Prefeitura de Belém, pelo então prefeito, o senhor Tarcísio Marcelo. Eu queria que o senhor desse alguma informação a respeito dessa auditoria, se é que o senhor tem conhecimento, de como foi feito, haja vista que isso é um trabalho mais interno lá, e como é que foi feita essa auditoria, e se realmente foi detectado esse déficit, esse débito existente, alegado pelo senhor prefeito, ou se foi detectado mais alguma coisa que pudesse implicar, inclusive, até num processo judicial contra a sua pessoa. Queria que você me respondesse isso. Paulo, isso foi só na imaginação deles. Mais uma vez comprovado a sua perversidade. Me denunciou noutra emissora que eu tinha me apropriado de mais de 20 milhões
Mas tinha ainda outros, tinha uns ratos brancos ainda também comentando, dizendo e propalando de porta em porta, incendiando o município, que eu ainda teria que devolver esse dinheiro e ser mais processado da forma da lei. Mas o tribunal veio a Belém. O tribunal veio a Belém e fez a auditoria. Eu estou aguardando o resultado dessa auditoria. Só é que aquele sujeito disse que eu saí da prefeitura e não desapareci do município. Ele disse para o doutor Buriti pelo telefone essa semana. O doutor Buriti me telefonou e me disse. Ele disse que esse sujeito não existe mais em Belém. Eu existo em Belém. Ele queira ou não queira, eu vou existir em Belém. Eu me despedi da vida pública, mas não despedi de meus amigos e continuarei com um carrinho na porta para servir meus amigos. E poderei servir de outras formas. Não só é como prefeito que se pode servir o próximo, não. Se pode servir também sem ser prefeito. E eu continuarei servindo aos meus amigos. Continuarei mesmo. E o tribunal vai dar a resposta. Se realmente eu me apropriei com mais de 20 milhões, como eles propalaram. Ou se eles mentiram, como mentiram em tudo isso que disse nas emissoras e no jornal comprando a matéria para mentir. Disse também que não deu aumento aos professores porque estava prejudicado com a lei que eu havia criado. É outra mentira. Não é possível. Acho que a pessoa deve ser baixo, mas não deve ser o tanto, não. Deve se sentir com responsabilidade hoje de um administrador, de um detentor de um mandato. Mas não venha dizer que não deu aumento. O aumento eu quis dar desde janeiro. Eu paguei o aumento que vinha concedendo anteriormente, deixei todo funcionário pago em dia. Não ficou atrasado um só funcionário. Um só funcionário. Paguei a todos que me procurou na prefeitura para receber. Mandamos para a tesouraria e para o banco onde era efetuado o pagamento. Então não é verdade que esse aumento não foi concedido, porque a verdade é essa. É que ele pediu aos vereadores, antes de assumir, que não votasse no aumento dos funcionários. E vocês sabem funcionalismo público municipal. Quem foram os vereadores que votaram contra o seu aumento? Não foi contra o aumento de Luiz Alexandre, não, que não é funcionário. Foi contra o seu aumento. Mas eu espero que na frente ele conceda esse aumento. O povo precisa de aumento. O povo precisa de viver melhor. Não é só você que precisa de viver melhor. Antes você me acusava que eu trabalho no ar-condicionado. Eu tenho certeza, coitado. Você está trabalhando debaixo da choupana de palha. Você é muito simples, é muito humilde, é muito bonzinho. Eu acho que isso é isso mesmo. Então, Paulo, eu ouvi da Rádio Cultura. A auditoria do tribunal deve estar sendo concluída e eu espero que mais uma vez eu volte esses microfones para desmentir esse descarado que não tenha vergonha de dizer que eu me apropriei com mais de 20 milhões do copo da prefeitura. Mas ainda teve coragem de ir a Bananeiros comprar um cheque de 50 mil cruzeiros que eu havia dado a uma construtora que prestava serviço a Belém, que construiu o estádio municipal. Um cheque conforme declaração do Banco do Brasil, do Bradesco de Belém, referente ao depósito da conta corrente de número 207 do FPM. Declaro para devido sim que foi feito um depósito na conta do FPM de número 207 na data de 31 de 1 de 83, de 50 mil cruzeiros. Esta aqui é a declaração do Bradesco e o tribunal já está de posse dessa declaração. Mas o que houve é que nós normalmente retiramos todos os recursos da prefeitura na sexta-feira no fim do expediente. E após a retirada desse recurso, chegou um cheque de 50 mil cruzeiros na compensação vindo de um banco de Bananeiras. O gerente me telefonou e disse que segurava o cheque até a segunda-feira de 11 horas. De 11 horas eu mandei o mesmo GOI a quem emitiu o cheque de 50 mil cruzeiros fazer o depósito e tem aqui o recibo do depósito e tem a declaração do banco da existência do crédito de 50 mil cruzeiros no Bradesco de Belém. Eis aí o desmentido belenense. O senhor Luiz Alexandrino, eu quero comunicar ao senhor que o senhor só tem 1 minuto, nós só temos 1 minuto agora para a sua despedida do programa e queremos avisar ao senhor prefeito municipal de Belém, senhor Tarcísio Marcelo, que também continua aberto o programa Paulo Freire para qualquer dia, nos domingos, que ele quiser participar do nosso programa e vir até aqui a emissora, utilizando o horário do programa, da mesma forma que foi utilizado hoje pelo senhor Luiz Alexandrino. O microfone da Cultura está à sua disposição. Ouvinte da Rádio Cultura, eu só tenho a agradecer pela audiência. A Paulo Freire, os meus agradecimentos pela oportunidade que me deu
em falar ao povo belenense mais uma vez, e desta feita, acompanhado dos meus amigos e companheiros de luta, o ex-secretário José Miguel de Azevedo e o ex-presidente da Câmara, vereador Antônio Justino da Costa, comerciante conceituado em Belém. Paulo, meu muito obrigado aos ouvintes da Rádio Cultura, à sua diretoria e os seus funcionários, pela oportunidade que me deram de mais uma vez ocupar os seus microfones. Boa noite. Obrigado, senhores ouvintes da Rádio Cultura, e até o próximo domingo, quando estaremos aqui debatendo mais uma vez o problema do magistério público com a presença do professor Lenildo. Boa noite. Acabamos de apresentar o programa Paulo Freire, dirigido e apresentado pelo advogado Paulo Cristóvão Freire. Obrigado por sua atenção e até domingo que vem, às 19 horas. Meus munícipes, nesta oportunidade, quero levar a todos vós a minha palavra de fé e confiança num Deus Todo-Poderoso que me proporciona mais uma vez falar a todos belenenses. Quero, com estas simples palavras, levar a mensagem do Natal recém-passado e desejar aos belenenses um próximo 78 repleto de felicidade. Quero também, aproveitando esta oportunidade, não poderia deixar de fazer um relato sobre a minha modesta administração, naquilo que pude oferecer ao meu berço querido, a minha terra, Belém. Recordo-me do dia 31 de janeiro, próximo passado, quando compareci, prestando juramento ao poder legislativo deste município. E lá minhas palavras foram bem claras, porque naquela casa legislativa passei 8 anos no decurso de 2 mandatos e 5 anos na presidência da Câmara. Procurando de qualquer forma não deturbar a administração dos prefeitos que me antecederam, mas ajudando, trabalhando, demonstrando e apontando os erros e justificando o reconhecimento das causas justas que o povo de Belém recebia com tantos anseios. Não podia deixar de ser este o meu comportamento. Ao assumir como prefeito deste município, disse de voz alta a todos presentes e ao público que lá passei 8 anos e minha obrigação não era senão de respeitar o poder legislativo, porque era um poder constituído pelo povo, mas conhecia suas limitações, que não ia me curvar os caprichos e a vaidade daqueles que pretendessem deturpar a administração pública. E assim eu faço, confiando em Deus e na resposta do povo de Belém, e provando que estamos caminhando certo, porque no decurso de 10 meses já podemos oferecer e mostrar ao público a quase 6 mil metros de calçamento, todo ele entregue ao público de Belém e pago com o dinheiro dos cofres do nosso município. Podemos também mostrar que iniciamos a construção do mercado público e pretendo, se Deus quiser, em apenas 1 ano entregar para o público de Belém. Podemos também dizer aos meus conterrâneos a assistência que demos aos prédios públicos do município. Procuramos levar à Câmara o material necessário para o seu funcionamento. Procuramos também fazer a limpeza pública dos prédios, como fizemos da Prefeitura Municipal, fizemos da cadeia pública, fizemos dos grupos escolares, com exceção apenas de um, que infelizmente não pude fazer até hoje. Mas dei melhor tratamento e procurando ampliar cada vez mais para melhor, para dar oportunidade ao filho do pobre que não tem direito de cursar nos bancos dos colégios pagos. Procuramos também
melhorar a condição do funcionamento do posto médico de Belém, onde temos a honra de ter à frente daquela direção o doutor Antônio Holanda, um médico dedicado a servir a comunidade de Belém. E por isso eu quero parabenizá-lo pelo trabalho eficiente que vem dispensando aos meus munícipes. Quero também me referir à assistência social que vemos dispensando ao povo de Belém, quer atendendo a receita médica, às vezes com dificuldade, quer dando auxílios, quer dando as despesas funeral indistintamente a todos que me